Então, como a minha nova mesa de RPG tá começando, eu vou fazer um vídeo resumindo as últimas 3 temporadas que rolaram. Sim, 3. E não fiquei perdido ou assustado, tipo, essa quarta dá pra assistir, ela é conectada às outras, mas dá pra assistir sem ter assistido às outras. Mas eu quero fazer um resuminho só pra garantir que vocês entendem tudo, absolutamente tudo. Mas, bem, o meu nome é Juan, eu tenho um canal aqui, eu faço vídeo de RPG e RPG, anime. Às vezes eu jogo, é um canal bem diversificado, então qualquer coisa que tu queira assistir, pode assistir, fica aqui, me faz companhia que eu fico bastante feliz e comenta nos meus vídeos. E bom, uma curiosidade bem interessante que eu queria falar sobre essa mesa antes de começar a falar dela em si, é que ela já existe há 2 anos, mas ela existe há 3. E eu vou explicar isso, o que está acontecendo. É que, na verdade, em 2020, 2019, quando começou a pandemia, quando começou a RPG do Selbit, eu comecei a assistir e eu achei bem legal. E eu sempre gostei dessas coisas, mas eu achava que era de nerdola. Até descobri que não é tão nerdola, mas é nerdola. Eu aceitei o meu nerdola, tá ligado? E nisso, então, eu comecei a assistir o RPG do Selbit e comecei a querer jogar o meu próprio. Então, eu peguei o pessoal que eu conhecia pessoalmente e meio que fiz uma mesinha com eles, só com amigos presenciais, pessoais, e nisso eu comecei a jogar com eles. Fiz um pouquinho da mesa, aí depois eles mudaram o cenário, aí depois aconteceu outras coisas, e no final a mesa acabou. E foi bem legal, foi uma experiência legal pra mim. Às vezes era estressante com aqueles problemas que todo mundo tem de RPG, mas foi uma experiência que ficou legal na minha vida e até hoje eu lembro rindo. E com isso tudo, acabou a mesa, e eu fiquei sentindo um vazio em mim, algo bem grande. Eu começava a pensar no que rolava, a gente jogava assim tabletop, eu era iniciante, e eu pensei, mano, vou refazer essa mesa diferente agora, com pessoais que eu não conheço, vou fazer amigos da net, coisa que eu tinha bastante preconceito até um tempo atrás. Então eu fiz os meus amiguinhos na net, e assim eu comecei a jogar essa minha nova mesa então. E ela agora foi dividida nas 3 temporadas, e é essa mesa. Tem gente que já entrou, gente que já saiu, gente que vocês conhecem, gente que vocês não conhecem. Rolou muitas pessoas, teve uma longa jornada, fiz muitos amigos nesses anos. E eu sou bem feliz com isso e foi bem legal, é uma experiência que tá sendo bem legal até hoje. Mas, então, essa mesa que eu tô jogando agora é aquela mesa antiga que rolou, só que dessa vez eu tô dividindo temporadas, tô pegando os furos de roteiro que tinha e tô fazendo não ter. Então, é a mesma mesa, então 3 pessoas que me conhecem pessoalmente sabem como vai acabar, mas não se preocupe com isso. Afinal de contas, vai ter muita alteração. Mas, bom, agora que eu já contei esse facto que talvez ninguém liga, vamos começar a falar de como começou o RPG. Vou apresentar em ordem cronológica, vou dizer os factos pela linha do que aconteceu e não pelo que o pessoal descobriu, e vai ser muita coisa pulada, porque tem muitas horas de RPG, então vamos lá. Bom, existia uma delegacia gerida por um cara chamado Carlos Wilson, um policial que era muito respeitado, muito forte e poderoso, digamos assim. Ele era meio que o All Might desse universo, quase. E, bom, ele tava lá, ele fazia as coisas, e nesse universo do RPG, existe uma guerra que já tá acontecendo há alguns anos, e essa guerra nunca acaba, e não tem previsões de acabar, e cada vez fica mais assustadora. E com isso, um homem chamado Gabriel conseguiu muito dinheiro, influência, e assim começou a comandar completamente a cidade, e depois se expandiu de cidade, o país, e não o mundo, mas ele domina boa parte do país. E com isso, ninguém mais conseguia parar ele, ninguém podia fazer nada contra ele. E o nosso mano Carlos Wilson, ele tentava impedir essas coisas de acontecerem. E ele até que conseguia, ele era meio que uma pedra no sapato do Gabriel. E então o Gabriel ordenou um ataque na delegacia do Carlos. E com isso, o Carlos morreu e muita gente ficou machucada, ferida, mas no final, os poucos que sobreviveram começaram a pensar em como planejar um ataque de volta no Gabriel. E com isso se passaram 5 anos. 5 anos que o Gabriel conseguiu mais poder e mais influência. Mas em um certo dia, Orfeu Wilson, que é filho do Carlos Wilson, Rose, que é a Rose, Javier Sherazade, que era filho de um policial muito famoso que estava desaparecido ou não aparecia quase nunca, Arthur Romero, que já trabalhava na polícia, e ele era especialista em computadores, informáticas e conseguia descobrir as coisas. Eles meio que entraram na delegacia do Adolfo, que é um dos sobreviventes desse ataque do Gabriel. Ele era um ex-parceiro do Carlos Wilson, e meio que ele fundou a delegacia Wilson em homenagem a esse seu amigo. E juntos, eles começaram até as aventurinhas deles, eles começaram a tentar acabar com o crime da cidade. Essa era a proposta do RPG, tanto que o Orfeu, a Rose, o Javier eram meio que os players, tinha outros players que foram saindo, entrando, mas era isso que aconteceu. Pontos mais importantes dessa temporada são 3.
O primeiro é que, enquanto isso tudo acontecia, existia uma droga, e ainda existe no universo desse RPG, que se chama Florzinha. É apelidada assim, que quando o usuário usa, ele fica momentaneamente mais forte, mas quando os efeitos acabam, ele fica mais fraco. Ou seja, é uma droga que acaba por machucar e fazer mal para as pessoas. Tipo, a pessoa, depois de ter usado ela, começa a murchar e a ficar mais machucada, envelhecida. Então é uma droga que não é muito boa, mas ajuda na hora do combate. Também existia um grupo conhecido como Zênesis. Esse pessoal era meio que uns justiceiros que atacavam os homens do Gabriel. E também eles costumavam atacar alguns policiais se os policiais atacassem primeiro. Eles eram meio que o grupo de justiceiros que os cidadãos cultuavam e gostavam e eram do lado deles. Mas os nossos protagonistas meio que já desconfiavam. E essa temporada acaba com os nossos protagonistas indo com um grupo de mercenários para preparar um plano para prender o Gabriel. Por causa que o Adolfo entendeu que fogo contra a água que ele estava usando não ia mudar, só ia aumentar o fogo. Então ele teve que combater fogo com fogo. E assim eles se recrutaram na Orcs, que era um grupo de mercenários famosos que trabalhavam dos dois lados e eram muito poderosos. E foi aqui que o RPG começou a ficar realmente quente e empolgante, porque essa temporada foi a que foi gravada. Mas ela foi gravada só a parte finalzinha, assim, lá pro final. Então teve muita coisa que aconteceu antes. Que bom. O pessoal, então, junto com a Orcs que se juntaram, conseguiram preparar um plano para apanhar o Gabriel. Porém, quando eles entraram na casa, no local onde ele estava, e foram tentar pegar ele, um gás misterioso começou a subir. E enquanto esse gás subia, as pessoas que estavam lá começaram a ter alucinações, verem coisas que não estavam acontecendo. Começaram a enlouquecer, realmente. E nisso apareceu um homem alto, mascarado, que ele era realmente inumano. E esse cara era o Spooky Trap, era um dos líderes do Apocalipse, que é a nova organização que vai aparecer. Esse cara arrancou a cabeça do Gabriel e atirou pela escada, tirando assim um gosto de vingança que os nossos protagonistas iam conseguir ter. E ele falou o que era o Apocalipse, que era a organização que ele fazia parte, e que agora ele ia trazer o caos no mundo e na cidade. E essa é a missão. O pessoal tava querendo acabar com o Gabriel, porém aconteceu algo muito maior e mais crítico, que é essa organização Apocalipse, que ia destruir a cidade toda. Bom, e no desenrolar da trama, o que acontece é que tinha um líder do Apocalipse. Algumas pessoas que eram mais importantes que outras. E eles vieram do sanatório, de um sanatório psiquiatra. E eles meio que faziam um tipo de experiências com pessoas normais para revelar o potencial. O potencial é o quanto uma pessoa é capaz de ficar exposta nesse tal gás sem enlouquecer. Por causa que quanto mais exposto você está nesse gás, mais você enlouquece. E a Rose aguentava bastante tempo, por isso ela é levada em dado momento nessa mesa. O gás é revelado também como uma espécie de link mental, que quem está nessa área, que é o gás, fica conectado a outra pessoa. E assim meio que os dois começam a ver coisas fora da realidade juntos. É uma viagem muito louca que vocês vão entender um dia. Porém, quando se utiliza a florzinha nesse ambiente, que era aquela droga que deixava a pessoa forte, a pessoa meio que congela. Outra coisa muito importante que aconteceu é que a gente descobre que existia uma hierarquia nesse local. Uma hierarquia, no caso, entre a Zênesis e o Apocalipse. Em que a Zênesis foi quem criou o Apocalipse, como um setor de experimentos em que eles seriam encarregados de fazer algo misterioso. E a Zênesis cuidava de uma outra coisa que a gente já vai descobrir. Ao passar do tempo, essa organização então começaram a lutar e começaram a batalhar entre si, por causa que tinha alguns conflitos internos na Zênesis. E isso tudo por causa que o líder estava trocando, estava tendo meio que uma luta pelo trono. E a gente descobre que o antigo líder era o pai do Raviel, o Leonardo Sherazade, que nessa altura do campeonato o Raviel tinha sido revelado que não tinha potencial e tinha enlouquecido dentro desse gás. O Orfeu, a Rose, também já tinham desaparecido. A Rose tinha sido morta pelo pessoal do Apocalipse. Colocaram vermes para devorar ela de dentro para fora. E o Orfeu tinha enlouquecido nessa situação. E ele meio que tinha potencial, mas ele gastou o potencial dele para se vingar de quem matou ela. O RPG já estava bem mais pesado nessa altura, acho que deu para perceber. Então, o Leonardo Sherazade, que era o pai do Raviel, ele meio que era o líder, mas ele foi morto por uma pessoa misteriosa. E assim, meio que com o líder da Zênesis morto, o Apocalipse começou a ficar louco, a atacar tudo. E aí o pessoal da Zênesis que estava do lado do Apocalipse ficou também do lado do Apocalipse, mas tinha gente que não estava do lado do Apocalipse, então era um monte de conflitos internos. E aí a gente consegue começar a chegar mais ou menos aonde tem o RPG do YouTube. A gente percebe nisso na luta do Francis contra o Bestial,
que era um cara do Apocalipse contra um cara da Gênesis, e outras coisas que acontecem nesses RPGs de 72 horas de conteúdo gravado. Mas o mais importante é o que acontece no final, em que é revelado que é o novo líder da Gênesis, que é um cara que desde o início da mesa eu dei indícios. Eu dei meio que foreshadowings, e alguns players já tinham apanhado, outros não. Mas na verdade, o líder novo da Gênesis era o Arthur, que sempre teve meio que dos dois lados. Ele sempre se comportava meio neutro perante a Gênesis, ele sempre não participava muito nas missões de policial, mas ele parecia machucado, sempre teve evidências. E com isso, ele convida o pessoal para se juntar à Gênesis. Ele quer criar um novo mundo, um mundo sem guerra, um mundo na paz. Porém, ele tá um pouco diferente. Ele tá se comportando como uma pessoa superior, um deus. É um embate bem grande no final da segunda temporada entre os players decidirem se vão com ele ou não. E depois eles conseguirem finalmente derrotar o Spooky, eles decidem que vão ficar. E com isso o Arthur desapareceu e até hoje ele não voltou a aparecer no RPG. E agora a gente vai dar início à terceira temporada do RPG, Gritos no Vazio. O primeiro RPG não tinha nome, porque eu jogava com o pessoal, não era gravado. Aí o segundo RPG a gente tinha que escolher o nome e a gente não sabia. Então ficou RPG Policial, ficou bem ruim. Mas virou meio que o meme do grupo. E esse terceiro virou Gritos no Vazio. Um nome que eu achei bem poderoso e que encaixava bem com o que eu queria trazer nesse RPG. Então eu achei perfeito, eu gostei. Se você quiser assistir, você pode assistir. São umas longas horas, mas eu acho que não é tão impossível como um RPG policial. E vamos lá, o que acontece nessa trama? Bom, se passaram 2 anos depois daquilo tudo. E o Adolfo continua sendo um policial junto com o pessoal que ficou na delegacia. E eles estão num tempo de pseudo-paz, por causa que lá fora a guerra já estourou e tá cada vez mais brutal. Só que no país onde eles moram, que nunca é nomeado, ainda tá bem tranquilo. E de repente aparece então um cara que sempre esteve por aí, mas ele trabalhava nas sombras, ele estava infiltrado na Gênesis. E ele conseguiu saber que alguns membros da Gênesis saíram de lá, meio que fugindo e se escondendo da Gênesis. Esse cara é o Tangerine. E daí ele volta pra delegacia, ele explica a situação que tá acontecendo, explica que esse cara talvez saiba o que a Gênesis está fazendo e é mais fácil conseguir informação desse grupinho pequeno de pessoas do que da grande Gênesis que tem um monte de pessoas e quase um exército. Então o Lucas, o Ismael e o Tangerine começam a ir para o Vazio, esse deserto que fica no meio do nada, uma aldeia que tem poucas pessoas morando lá, e descobrir o que está acontecendo. Lá eles são confrontados com coisas horríveis, como o grupo ter sequestrado uma família e tá usando essa família de experiência no porão. E então eles começam a tentar eliminar todas as pessoas desse grupo e salvar essa família. A missão não corre como esperado, muito deles morre. O Lucas consegue ficar vivo, a criança, apenas uma sobrevive, e aparece um cara, o Eduardo, que é meio que uma incógnita, porque ele parece ser do mal, mas ele faz coisa do bem, ele ajuda o pessoal, mas ele não sabe também se o pessoal é do bem ou do mal. Ele meio que é um outro agente vindo de uma outra parte, e daí eles meio que não se sabem se podem confiar um no outro, então eles meio que dão um braço a torcer, mas não muito. E é uma temporada mais de investigação, mistério, não tem muito combate, o sistema ficou mais mortífero, ficou mais complicado, e no final acaba com o Lisandro convertendo várias pessoas da cidade, que o Lucas é que era do mal junto com os outros, e eles ficam meio que nesse embate. Porém, a mesma pessoa do grupo era um traidor, que era o amigo do Eduardo. É o suposto amigo, porque a relação deles era meio suspeita. Na verdade, o Eduardo tinha se infiltrado na Gênesis, mas não totalmente. É que uma das pessoas que estavam sendo enviadas da Gênesis ia encontrar esse cara, conhecido como Thiago, para conseguirem ir os dois lá pro Vazio, que é assim que eu chamo o deserto. Porém, o Eduardo conseguiu se infiltrar, matar esse cara e se passar por esse cara. E assim, meio que ele conheceu o Thiago, e eles não eram tão amigos como eles diziam ser, mas eles tinham que fingir. E como o Thiago tinha sido morto, a Gênesis reparou que nunca mais teve notícias de nenhum dos dois que tinham ido para o Vazio. Eles começaram a invadir o local para descobrir o que o Lisandro estava fazendo, se eles já tinham conseguido ou não, e também para parar ele. Então, um ataque da Gênesis aconteceu e muitas pessoas se machucaram, muitas pessoas se feriram, morreram. E no final, o Lucas conseguiu sair vivo junto com a Diana. Porém, não do método que eles queriam. Eles foram pegos e eles acabaram de desmaiar por cansaço. E agora eles estão sendo levados para um outro sítio. E foi aí que acabou a terceira temporada. Ou seja, foi praticamente isso que rolou nessas 3 temporadas, muito resumido.
Esse vídeo tá o quê? Com uns 15 ou 16 minutos e não era minha intenção alongar ele. Desculpa, eu me empolguei um pouco falando, novamente. E o que eu queria conseguir mostrar pra vocês nessas 3 temporadas é que na primeira, falar um pouco sobre a florzinha e mostrar que ela existe no mundo e que existem várias versões dela. Tem a que a Genesis usa e tinha essa que era vendida, e também que o Gabriel conseguia ser muito poderoso e rico mesmo não fazendo sentido, por causa que os policiais e os militares estão todos focados nessa guerra que tá acontecendo. Então coisas que acontecem em país não costuma ser tão importante ou relevante, já que a atenção maior tá nesse local. Na segunda temporada a gente viu que a Genesis não era um grupo tão bom. Eles faziam algumas coisas boas, mas era tudo pelo motivo por trás. E esse motivo era conseguir essa fama, conseguir mais dinheiro, conseguir experimentos, ou seja, eles não eram do bem. E eles faziam muitas coisas por trás dos panos. E também era uma temporada mais divertida de combate, ação, aventura, depois tinha parte triste. Foi quando o RPG começou a realmente ficar legal. E a última temporada, a terceira, era mais ou menos pra gente ver de uma outra perspectiva do que estava acontecendo, com uma outra pessoa usando a florzinha e o gás pra tentar fazer algo que ele infelizmente não conseguiu fazer. Tinha outras rotas que aconteceria, mas como eles não cumpriram os requisitos, eles vão ter que seguir nessa rota e ver o que vai acontecer na quarta temporada. Então a gente se vê nela. Eu espero contar com você lá. Então até o início de Ordem Solar. Tchau!